Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nessa quarta semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ele estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nós já refletimos várias vezes sobre essa passagem do Evangelho que hoje a liturgia põe diante de nós. E muitos pontos nos chamam a atenção. Mas hoje eu gostaria de refletir com vocês algo que talvez seria muito interessante a gente entender da parte de Deus. Qual é o ponto? É o final do Evangelho. Deus, ele confia muito em cada um de nós. Deus, ele está com cada um de nós em todos os momentos de nossas vidas. E quando Deus solicita algum de nós para um trabalho, uma missão, ele confia tanto que nos deixa realizar essa missão. Ele poderia fazer muito bem, porque ele é Deus, fazer sozinho o que deve ser feito. Mas Deus, ele gosta, ele quer, ele prefere contar com a nossa colaboração. Por isso, Maria é solicitada, por isso, Maria é convocada para uma missão especial. Então, o que eu gostaria de refletir com vocês hoje, à luz dessa palavra, é que Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Essa retirada do anjo é a confiança de Deus na sua condição de poder dar conta do trabalho. Muitas pessoas têm medo, muitas pessoas fogem da missão que Deus lhe confere, alegando não ter condições. A pessoa não pode pensar assim. Ah, mas eu assumo, depois o povo me deixa sozinha. Mas é assim mesmo que funciona. Quando a gente assume uma missão, a gente tem que ficar sozinho para poder mostrar, para poder desenvolver os seus dons, as suas qualidades. Se Deus fosse fazer tudo, não precisava do sim de Maria. Então, e o anjo retirou-se, quer dizer que agora é com você, Maria. Agora a responsabilidade é sua.
É você que vai terminar a missão que Deus Nosso Senhor está confiando para você. Então, esse evangelho de hoje chama a nossa atenção para que, quando a gente assumir um compromisso na paróquia, na comunidade, no movimento que você faz parte, ou até mesmo na sociedade, né, no seu trabalho, na sua função trabalhista, você também tem que entender que você precisa ficar só. Não tem negócio de ficar alguém sempre narrando, falando o que você deve ou não fazer. Tanto é que Deus esteve sempre com Nossa Senhora, mas nunca interferiu no processo dela. Deus poderia ter feito Maria dar à luz Jesus, como nós sabemos a história, num palácio, num lugar, porque... Mas Deus não privou Maria nem disso. Será que Maria não cuidou de ter as roupinhas, de ter... Então, nós nos abandonamos no projeto de Deus e Deus faz a vontade dele se cumprir em nossa vida, mas no silêncio dele e não no nosso silêncio. Nós precisamos, quando acolhemos a palavra de Deus, nós precisamos aceitar de corpo e alma. Eu vou dizer para vocês como Maria é exemplo para nós disso. Eu sou a serva do Senhor. Ela não reclamou que teve o filho dela numa manjedoura, depositou ele numa manjedoura, teve o filho dela numa estrebaria. Ela não reclamou das dores que sentiu na viagem para Belém. Maria sempre foi a virgem do silêncio porque ela aceitou a vontade de Deus na vida dela. Nós não. Quando nós assumimos um trabalho na paróquia, é porque eu já estou velha, é porque eu trabalho muito. E começa uma reclamação, uma agonia, uma murmuração que enche as paciências da gente, né? E eu imagino como não fica Deus nessa história toda. A pessoa ou aceita ou não aceita. Esse negócio de aceitar e depois ficar, eu tô tão cansado, tô tão cansada, eu não aguento mais, e não sei o que. Então sai fora, abre fora, fica fora. É horrível você saber que tem um tanto de gente, mas você não pode contar com nenhum. É horrível você poder dizer assim, olha gente, eu preciso que a gente faça esse trabalho para essa função, por causa desse evento que nós vamos ter. E tem aquele povão tudo, e no fim você acaba tendo que fazer tudo sozinho, porque ninguém é capaz de assumir e os que assumem não fazem do jeito que deve ser feito. Fica sempre te importunando, sempre enchendo as paciências. Aí você fala, não, assim também não dá não, né? Então, Deus Nosso Senhor, Ele confiou no sim de Maria, assim como Maria também confiou na vontade de Deus. E por isso, o anjo retirou-se. Meus irmãos e minhas irmãs, ficar só para desenvolver uma missão não é um abandono de Deus, é a confiança de Deus naquele sim que você deu. Deus sabia que ele não precisava ficar adulando e nem bajulando Nossa Senhora para mais nada, porque o sim dela era verdadeiro. Agora, quando a gente diz sim a um projeto na paróquia, na comunidade, no seu movimento, e depois continua sempre com murmuração, minhas pernas não aguentam, eu tô assim, eu não aguento, eu trabalhei hoje o dia inteiro, tô cansado, tô cansada, e não sei o quê, e chegou gente lá em casa, e por isso eu não pude ir, e não sei o quê, e aí começa sempre dando desculpas. Que sim porco é esse? Que sim labuá é esse? Não, o sim nosso tem que ser idêntico ao de Maria. Claro que o sim de Maria foi o responsável pela nossa salvação, mas antes do sim de Maria, houve o sim de Deus, pois foi Deus que tomou a decisão. Como nós ouvimos no Evangelho, né? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus. Então, o primeiro sim não foi de Maria, foi de Deus. Então, nós também precisamos dar o nosso sim, um sim verdadeiro, um sim que é capaz de contribuir com o projeto libertador, o projeto salvífico de Deus. Lembre-se sempre do sim de Maria. Quando você estiver com essas pernas doendo,
quando você tiver com corpo mole, quando você tiver com preguiça, quando você tiver com visita em casa, lembre-se sempre do sim de Maria. Um sim que foi capaz de abrir mão de muitas coisas desde quando ela deu ele. Desde quando ela disse sim, faça-se em mim segundo a sua palavra, Maria abriu mão de muitas coisas. Assim deve ser cada um de nós. Desde quando você aceitou ser ministro da Eucaristia, você aceitou ser legionário, você aceitou ser catequista, você aceitou ser do encontro de casais com Cristo, enfim, você aceitou a missão da igreja, então você tem que abrir mão de muitas coisas, porque o seu sim não foi para a igreja, foi para Deus. E ele confia nesse sim, ele acredita nesse sim. Eu acho que quem não acredita em muitas situações somos nós mesmos. Somos nós que não acreditamos nem mesmo no nosso próprio sim. Fiquem com Deus. Ótima semana para todos.